Você já se perguntou o que você faria para agradar uma determinada pessoa? Porque não adianta se você vai bem na escola, se você bate a meta no trabalho, a meta de vendas, ou se você deixa de fazer algo para você para agradar essa pessoa. Porque, na verdade, você não fez nada mais, nada menos do que a sua obrigação, que essa própria pessoa faria diferente de você, faria melhor que você, ou você é comparado. Se você, em algum momento da sua vida ou agora, tem vivido alguma dessas experiências que eu citei ou algo parecido, isso só me prova e te prova que você está passando por um relacionamento narcisista. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, compartilhando a minha experiência e para citar para você alguns pilares, 3 pilares que eu separei, que provam que eu perdi parte da minha vida para o narcisismo, para te ajudar a identificar onde você está, se essa é a sua realidade e o que fazer. Olá, eu sou Ana Luísa, eu tenho 22 anos, estou à espera da minha primeira filha e sou casada. E na minha infância eu me relacionei e ainda hoje me relaciono com pessoas narcisistas e eu tive que aprender da maneira mais dura a entender por que essas pessoas estavam se comportando desse jeito comigo e o que eu deveria fazer para me libertar e construir um futuro para minha vida baseado naquilo em que eu queria, o que eu quero para minha vida e também baseado naquilo em que Deus tem para minha vida como propósito. Então, vamos nos acomodar e vamos lá pro vídeo, né? Para os pilares que eu separei sobre narcisismo. O primeiro pilar que eu separei foi a necessidade de ser aprovado por determinada pessoa, pelo narcisista, ou seja ele homem ou mulher. Foi difícil eu compreender que eu vivia a minha vida, a minha infância, basicamente, ali a adolescência, tudo em torno de receber a aprovação dessa pessoa que me manipulava e que no final, no fundo, o que eu queria era ouvir dessa pessoa que ela tinha orgulho de mim, de que eu estava fazendo algo bom para ela. Afinal, nós temos um vínculo muito grande, muito grande. E quando você tem esse relacionamento, a gente coloca confiança no outro, a gente quer agradar o outro, assim também como queremos ser agradados. Mas chega certo momento que a manipulação do narcisista faz com que nós venhamos apenas querer dar e receber essa migalhinha em troca, que é alguma aprovação. Então, explicando bem, a minha questão de parentesco, certo? De narcisismo à base familiar. Desde muito pequena, tudo que eu vestia, tudo o que eu fazia, tudo tinha que ser baseado no que a outra pessoa aprovava que deveria ser. Então, ali ainda na escola, eu tirava as notas boas, mas não recebia o elogio, não recebia a palavra "eu tenho orgulho de você". E nós já nascemos, independente de narcisismo ou não, com essa expectativa de receber elogios dos nossos pais, de sermos aprovados por eles, de sermos elogiados por eles. E quando vem a questão do narcisismo, isso fica muito presente. Por quê? Porque o narcisista vai dizendo o que é que nós devemos fazer da nossa vida. Para você ser uma pessoa, você vai ter que fazer isso, você tem que fazer isso aqui, você vai ter que fazer isso aqui. Para você ser uma pessoa na vida, você tem que ser isso e aquilo. Mas, além de dar essas, essas ordens, o narcisista também vai nos cobrando e vai nos comparando e vai nos machucando. Então, ao passo que você dá para agradar o narcisista, no momento em que você erra, você é derrubado. Você é, você é humilhado, certo? Então, vamos voltar.
essa questão de parentesco. Se você é mãe, se você é pai, você precisa se preocupar nas palavras que você fala durante o seu filho, para o seu filho. Quando recebe as notas dele, não diga que ele não fez mais do que sua obrigação. Diga que ele foi bem e o ajude. Não o cobre mais do que você já cobra em relação de ser pai. O filho automaticamente vai querer agradar o pai, vai querer agradar esse vínculo de relacionamento. Então, na questão de esposo e esposa, nós já temos essa questão de querer agradar. Se o seu esposo não quer te agradar, não se importa em te agradar, existe algo errado nele, ou existe algo errado em você. Então, essa questão de você viver em torno da aprovação do outro, porque o outro já te falou tudo, já te vive te dizendo o que você deve fazer para ser aprovado por ele, e mesmo assim você não consegue, por mais que você faça. Você é comparado, você não é bom, você não é isso, porque a superioridade dessa pessoa tem que estar acima de você. Eu tô aqui com um papelzinho, um roteiro, para não me perder. Então, ele ou ela sempre tem que estar acima de você, sempre que tem que estar à vista, tem que ser o melhor, tem que ser o superior, tem que ser o que dita, que cobra, sempre e sempre. A segunda coisa, e antes de passar para a segunda coisa, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e comenta se faz sentido isso que eu falei para você. Que você vive querendo uma aprovação. Talvez você não esteja convencido disso, mas demorou para mim entender que tudo que eu fazia da minha vida, na adolescência, em tudo que eu queria fazer, era tudo baseado, pensando se eu iria agradar os meus pais, se eu iria agradar aquela pessoa em especial. Mas nunca isso acontecia. O segundo ponto, deixa eu ver aqui na minha colinha, é deixar de fazer o que se tem vontade por causa do outro, para não magoar o outro, para não inflamar o outro. Recentemente, eu tenho uma amiga que terminou seu casamento por causa de um relacionamento com uma pessoa narcisista. E eu identifiquei que essa pessoa era narcisista porque até ali ainda no namoro, essa pessoa fazia comentários absurdos com ela, sobre a sua voz, sobre o seu jeito, e era como se ele não aprovasse o jeito dela, mas ele queria se relacionar com ela. E isso era estranho. E por que eu citei esse relacionamento entre homem e mulher e essa experiência que eu tive ao observar esse casamento? Porque o relacionamento com o narcisista, ele vai dizer para você tudo que ele não quer que você faça, tudo que magoa ele, isso me machuca, isso não é provado, isso é repugnante, isso é um repúdio para ele, é repudiado por ele. E você, de certa maneira, fica com aquilo na sua mente de que você não quer magoá-lo, de que você não quer machucá-lo, de que você não quer causar desconforto, porque você já sabe o que é que essa pessoa vai fazer. Qual é o escândalo que essa pessoa vai fazer, o que é que ela vai dizer sobre você, que vai ter a briga, vai ter esse desentendimento. Então, isso acontecia também comigo em relação a pessoa que eu vivi a maior parte da minha vida sendo manipulada e sofrendo essa questão desses traços narcisistas, desses momentos narcisistas. De que essa pessoa dizia que o fato de eu estar me relacionando com a família do meu pai, né, a família do meu pai, a família que não era dela, magoava. Então eu não podia tirar foto, não podia estar no lugar, eu não podia expressar aquilo que eu estava sentindo em redes sociais, em nada, porque isso magoava a minha mãe, né? Então você já está entendendo que o que eu estou falando aqui é um relacionamento entre mãe e narcisista. Então, isso, o que acontecia? Não podia ser postado, porque isso magoava ela, isso não era o que ela queria, magoava tudo ali. Então, você conhece alguma pessoa que
parece que não aguenta ver você bem, você resolvido, você... Não, porque não é para você fazer. Essa pessoa é superioridade dela, pode viver feliz, ela deve dizer o que você deve fazer, e a sua felicidade está baseada no que ela diz que você deve fazer. Então, nesse segundo ponto, para se identificar de que você está no relacionamento narcisista, de que você está perdendo a sua vida por causa dessa pessoa narcisista, você está deixando de fazer as coisas que você queria fazer, você está deixando de viver do jeito que você deveria viver por causa dessa pessoa, com medo de machucar essa pessoa, com medo do que ela vai falar. E isso é o que está atrasando a tua vida, é o que está te fazendo perder tempo na tua vida, perder deixar de viver momentos extraordinários por causa disso. Então, se você já viveu isso, comenta aqui embaixo algo parecido sobre a questão do narcisismo, sobre essa questão de você deixar de fazer algo por causa dessa pessoa. No relacionamento entre marido e mulher, eu imagino a mulher deixando de se arrumar, deixando de usar a roupa que quer, deixando de vestir aquilo que gostaria de vestir porque o esposo tem ciúme, porque o esposo se sente inseguro. Isso acontecia com minha amiga, ele se sentia inseguro, ele sentia isso. E para ele não dizer que a insegurança era dele, o que é que ele fazia? Magoava ela, dizia que ela era feia, que aquela roupa não era boa, que isso e aquilo. Então isso é relacionamento narcisista. E o terceiro ponto é o motivo que te faz voltar a ser manipulado, o que te faz voltar a, ao mesmo ponto, não sair dessa manipulação, não sair desse relacionamento, a querer agradar sempre essa pessoa, a deixar de fazer as suas coisas, deixar as coisas que você gostaria de fazer por causa dessa pessoa. Esse ponto todo narcisista traz para você. Todas as pessoas sem transtorno ou traços narcisistas vão te dar um ponto de, como se fosse uma âncora, que você tenta sair, mas no final você volta. E sobre esse ponto, em questão de relacionamento entre parentes, familiares e você, se esse for um familiar seu que é narcisista, ele traz essa questão de parentesco, ele traz essa questão de dizer, mas eu sou seu tio, mas eu sou sua tia, eu sou a sua mãe, eu sou o seu pai. E isso dá um ar de obrigação, de que você deve fazer isso, você deve se submeter a viver isso, por causa que essa pessoa é algo seu, profundo, você deve respeitar. Se você não o fizer, quem está sendo errado é você. Quem está sendo ingrato é você. Quem está sendo errôneo é você. Então, no relacionamento entre marido e mulher, se você não fizer, você está sendo a esposa errada. Você está sendo a pessoa ingrata. Você não está correndo atrás do seu casamento. E eu imagino isso em cenários cristãos. Se você não está fazendo isso, você está querendo acabar o seu casamento, e o casamento não pode ser acabado porque a Bíblia fala que o casamento não pode ser acabado. Você está pecando, você não vai encontrar outra pessoa, você isso e aquilo. Então, na base cristã, em relacionamento de pais e mães e outra pessoa, se é uma pessoa que você conhece, um amigo seu, mas você tem que perdoar o outro, mas você tem que tentar, mas você tem que estar perto do outro, você tem que amar o outro. Então, tudo isso é o ponto que te faz voltar a ser manipulado, voltar a estar na mesma estaca de ser uma pessoa que não vive os seus gostos, mas vive tudo para a aprovação do outro, perdendo parte da sua vida para uma pessoa narcisista. E aí, qual é o ponto? Você já identificou o ponto que te machuca, que te faz refletir, que quando você pensa, cara, eu vou sair dessa vida, eu vou buscar ajuda para vencer o narcisismo, eu não aguento mais ouvir isso, eu não sou uma pessoa boa. Às vezes você pode se pensar que é um fardo. Eu pensava que eu era um fardo. Teve um momento de eu pensar que eu não pertencia àquele lugar. Não existia lugar para mim ali, naquele lá. Porque eu, em vez de ajudar, eu era um fardo. Eu não conseguia, eu não agradava em nenhum momento. Então, você já identificou? Se você identificou, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Mas não esquece de curtir, certo? E nem de se inscrever.
porque aqui eu estou compartilhando bastante coisa sobre marcas emocionais, sobre traumas, sobre transtornos que vivi na infância e, consequentemente, também ainda vivo e consigo identificar hoje na minha juventude para vir aqui para a questão adulta. Compartilho sobre maternidade, que é a fase que eu estou vivendo, sobre os meus sonhos, sobre ambiente. E eu quero também saber de você, eu quero ouvir você. E o último ponto desse vídeo é sobre como, como parar de ser manipulado pelo narcisista. Como, a partir de agora, você escrever a sua vida, a sua história, como você se libertar da manipulação. É algo muito difícil e eu falo para você que hoje, mesmo estando casada, mesmo à espera da minha primeira filha, eu ainda vejo pontos em que as pessoas que eu me relaciono, que têm o transtorno narcisista, ainda têm poder de me fazer repensar aquilo que eu quero, que eu tenho decidido fazer na minha vida. E a única maneira de deixar ser manipulado é, de fato, cortar laços. De fato, é cortar contato. É algo difícil, é complicado, porque, de certa maneira, o relacionamento já te faz ter um pouco de dependência emocional dessa pessoa, de presença, de você sentir a falta, de você sentir a saudade. Mas eu te falo, não tem como você viver bem, você construir a sua história, se você ainda continuar se relacionando diretamente com essa pessoa. Contar tudo, porque tem aquele momento da sua empolgação, você realizou algo, você quer contar para essa pessoa. Essa pessoa faz parte da sua vida, ela é parente, ela é sua amiga, não sei. Ela faz parte do seu trabalho, não tem como ela não saber da sua vida. Mas cortar vínculos, nem tudo essa pessoa precisa saber. Escolha privar a sua vida, os seus momentos importantes, os seus sonhos dessa pessoa, não fale. Se você sabe que essa pessoa usa das suas alegrias, das suas histórias, dos seus sonhos para ir contra você, não fale. É cortar realmente o contato. E quando eu falo isso para uma filha que tem uma mãe narcisista, é muito difícil. Você sente falta, é sua mãe, você cresceu com ela, você estava ali com ela. E aí, o que fazer? É se afastar. É se cortar, contar, tá, Ana, eu vou sair da minha casa. Não, você vai viver a sua vida para construir a sua vida, para construir a sua família, para fazer realizar os seus sonhos, mas sempre entendendo o que você pode e o que não pode comunicar para não te, te manipular, certo? Para você não ser manipulado. E em relação àquela pessoa que você está se relacionando, se é o seu esposo, se é seu cônjuge, se é no trabalho, corta a amizade, corta, não quero saber e pronto. Não quero saber e pronto. E casamento, eu não aconselho nenhuma mulher viver sobre, sobre essa pessoa narcisista, que talvez não reconheça que ainda é narcisista, mas se você pedir para essa pessoa entrar em contato, buscar terapeuta, ela não quer ajuda, ela não quer, o narcisista mesmo, quando não é apenas traços, ele não quer ajuda. Então, o narcisismo é algo que tem machucado crianças e isso parte do meu coração, porque se fosse a depender de mim, nenhuma criança se relacionaria com ninguém narcisista, principalmente se seus pais fossem narcisistas. E por isso que eu criei esse canal, porque foi muito doloroso para mim. Foi muito doloroso para mim e eu quero passar essa mensagem. Eu quero ajudar as pessoas, essas questões de marcas emocionais, de traumas, de transtornos, se resolver, de que é possível escrever uma nova história. Mulher, não, ninguém merece viver com a pessoa narcisista, ninguém. E eu entendo, eu tenho algumas crenças em relação a essa pessoa poder mudar ou não, mas a base é de que tudo vem quando nós buscamos o porquê das coisas acontecerem na nossa vida. Eu fui buscar o porquê que eu nunca consegui me relacionar bem com essas pessoas, por que isso me faz tremer, por que isso mexe tanto comigo, por que as minhas estruturas elas são abaladas quando eu estou quando eu penso que eu vou estar presente em alguma pessoa que é narcisista.
E isso retrata a minha infância, quanto isso machucou. E eu fico pensando nas outras pessoas que ainda se permitem ser manipuladas porque não sabem nem o que é narcisismo, o que é esse transtorno que magoa muito, muito, muito mesmo. Então, se você chegou até esse momento do vídeo, eu te agradeço. Mas te peço que antes que você sair, você deixa o seu like, se inscreva no vídeo e comenta aqui se você ainda quer mais vídeos sobre esse assunto.